Ninguém neste prédio de luxo no Rio de Janeiro fala chinês. O CEO gritava em desespero, enquanto o bilionário mais poderoso da Ásia caminhava em direção à saída. Um contrato de 50 milhões de dólares estava prestes a ser perdido, mas ele não imaginava que a solução estava ali, trabalhando como porteiro pobre há 5 anos. De onde você está assistindo? Se inscreva no canal e deixe seu like para descobrir como essa história incrível termina. José Oliveira ajustou o boné azul marinho do uniforme pela 10ª vez naquela manhã. Às 6 horas, o saguão do Luxor Residence ainda guardava o silêncio típico dos condomínios de luxo da zona sul do Rio de Janeiro. O mármore travertino refletia as luzes indiretas que desenhavam sombras suaves nas paredes revestidas de madeira nobre. 5 anos. 5 anos abrindo portas, carregando malas. Louis Vuitton, chamando táxis para moradores que jamais o olhavam nos olhos. Bom dia, seu José, cumprimentou Luana, a recepcionista, com um sorriso cansado. Bom dia, Luana. Café já está pronto? José se serviu na pequena copa dos funcionários, aquele espaço escondido atrás da parede espelhada onde a elite não precisava ver quem servia seu conforto. O café estava forte, amargo, como sua vida. 35 anos, formado em letras pela UFRJ, especialização em língua chinesa, sonhos de ser tradutor ou professor universitário. Tudo desmoronara quando descobrira que seria pai aos 27 anos. Marina, sua namorada da época, engravidara de Sofia. Ele abandonara a carreira promissora para aceitar qualquer emprego que pagasse as contas. Marina os abandonara 2 anos depois, incapaz de suportar a pressão da maternidade precoce. Agora, Sofia tinha 8 anos. Seus olhos castanhos brilhantes eram a única razão pela qual José se levantava todos os dias às 5 da manhã, pegava 2 ônibus e vestia aquele uniforme que o tornava invisível. Na noite anterior, ela havia lhe mostrado o boletim, notas excelentes em todas as matérias. Ele guardara aquele papel como um tesouro, a prova de que o sacrifício valia a pena. O celular vibrou no bolso, uma mensagem de Dona Célia, a vizinha que cuidava de Sofia pela manhã. Ela tomou café e está animada para a escola. Deus abençoe vocês. José sorriu, guardou o telefone e retornou ao seu posto no saguão principal. O dia prometia ser longo. Carlos Almeida, o CEO do condomínio, havia convocado reunião extraordinária para as 8 horas. Algo grande estava acontecendo. Os rumores corriam entre os funcionários como vento entre folhas secas. José, pode vir aqui um momento? A voz de Carlos ecoou do escritório administrativo. José caminhou pelo corredor lateral, suas botas de couro surrado fazendo um som discreto contra o piso. Carlos Almeida estava sentado atrás da mesa de mogno, o rosto habitualmente severo agora franzido em preocupação. Aos 62 anos, Carlos gerenciava o Luxor Residence há 3 décadas, construindo uma reputação de eficiência implacável e distância aristocrática. Senhor, feche a porta. Carlos passou a mão pelo cabelo grisalho. Você sabe que hoje recebemos uma visita muito importante? Ouvi comentários, senhor. Chen Wei. O nome significa alguma coisa para você? José sentiu o coração acelerar. Chen Wei. O bilionário chinês, dono de uma das maiores fortunas da Ásia, 47 bilhões de dólares, segundo a Forbes, magnata do setor tecnológico e imobiliário. Sei quem é, senhor. Ele está considerando alugar 3 coberturas inteiras do edifício para sediar uma conferência internacional de investimentos. 1000 empresários de 15 países, 50 milhões de dólares em contratos pelos próximos 6 meses. Carlos se levantou, caminhou até a janela que dava para a praia de Ipanema. É a maior oportunidade da história deste condomínio e eu não posso estragar. Entendo, senhor. O que precisa que eu faça? Carlos se virou e José notou algo diferente em seus olhos. Medo. Puro medo. O intérprete que contratei cancelou há 1 hora. Emergência familiar. Chen Wei chega ao meio-dia com uma comitiva de 12 pessoas. Ninguém neste condomínio fala mandarim. Ninguém. José abriu a boca, fechou. Este era o momento. Poderia dizer que falava mandarim fluentemente, que estudara a língua por 7 anos, que podia recitar poesias da dinastia Tang de memória.
Mas anos de humilhações o ensinaram a permanecer invisível. Quantas vezes tentara ajudar hóspedes estrangeiros e fora repreendido por exceder suas funções? Quantas vezes Carlos o tratara como um objeto decorativo do saguão? Estou tentando conseguir outro intérprete, mas... Carlos socou a mesa. Não temos tempo. Senhor Almeida, há algo que devo lhe dizer. Carlos mal o escutou, já discando outro número no telefone. José deu um passo para trás, engoliu as palavras. Voltou ao saguão. Sua vez viria, ou não. Talvez fosse melhor permanecer invisível, seguro, pequeno. A porta giratória principal começou a rodar. Uma mulher entrou carregando uma pasta de couro, seguida por um homem de terno impecável. Depois outro, e outro. José contou 12 pessoas em menos de 3 minutos. Todos asiáticos conversando em mandarim. No centro do grupo, um homem de cabelos completamente brancos, óculos de armação dourada, postura ereta. Chen Wei. Carlos Almeida saiu correndo do escritório, o rosto vermelho suado, e o caos estava prestes a começar. Chen Wei atravessou o saguão com a confiança de quem comprara arranha-céus em Xangai e negociara com presidentes. Aos 58 anos, sua fortuna era menor apenas que sua reputação de meticulosidade implacável. Não tolerava incompetência. Não aceitava desculpas. Senhor Wei. Carlos se aproximou, a mão estendida, o sorriso mais forçado que José já vira em 5 anos. É uma honra tê-lo aqui. Bem-vindo ao Luxor Residence. Chen Wei parou. Olhou para a mão estendida. Disse algo em mandarim para a mulher à sua direita, uma assistente de aproximadamente 40 anos, com um tablet, prateado contra o peito. José, posicionado discretamente junto à parede de mármore, traduziu mentalmente. Ele não entende protocolo chinês. Não cumprimentamos desconhecidos assim. Carlos manteve a mão no ar por mais 3 segundos, constrangedores antes de baixá-la. Luana correu para ajudar, seus saltos altos repicando no piso. Senhor Wei, temos um portfólio completo das instalações. Ela abriu uma pasta elegante, mostrando fotos glossy das coberturas. Como pode ver, cada unidade possui 500 metros quadrados, vista panorâmica para o mar, acabamento em mármore italiano. Chen Wei nem olhou. Disse algo rápido em mandarim. Sua comitiva riu discretamente. A assistente respondeu. Também em mandarim. José cerrou os punhos. Eles estavam zombando da situação. Amadores, dissera o bilionário. Como esperavam fazer negócios internacionais sem falar uma palavra de mandarim? Carlos percebeu o riso. Não entendeu o motivo. Seu rosto passou de vermelho para roxo. Luana, onde está o intérprete? Senhor, ele cancelou, lembra? Estamos tentando encontrar outro, mas... Então use o Google Tradutor, qualquer coisa. Luana pegou o celular com mãos trêmulas, abriu o aplicativo. Digitou. Bem-vindo, é uma honra recebê-lo. O aplicativo respondeu em mandarim com uma pronúncia robótica que fez Chen Wei franzir a testa. Ele respondeu algo rápido, direto. O aplicativo travou. Luana digitou novamente, o celular aquecendo em suas mãos suadas. A tradução que apareceu não fazia sentido algum. Chen Wei balançou a cabeça. Disse algo para a assistente, que começou a anotar no tablet. José não precisava de tradução para entender. Estavam documentando a incompetência para justificar a rescisão. Por favor, Sr. Wei. Carlos abriu os braços, a voz subindo uma oitava. Sei que houve um problema com a comunicação, mas posso mostrar-lhe as instalações. Por favor. Chen Wei caminhou até a maquete do edifício, exposta no centro do saguão. Estudou-a por um momento, então apontou para o sistema de segurança e fez uma pergunta longa, complexa, em mandarim. Silêncio absoluto. Carlos olhou para Luana. Luana olhou para o celular travado. A comitiva chinesa esperava, alguns consultando relógios caros, outros trocando olhares significativos. José traduziu mentalmente cada palavra. Chen Wei perguntara sobre protocolos de segurança cibernética, certificações internacionais ISO, capacidade da rede de internet para videoconferências simultâneas e procedimentos para delegações diplomáticas, perguntas técnicas específicas essenciais para uma conferência daquele porte, e ninguém entendera uma única palavra. Senhor Wei, Carlos gesticulou para as coberturas.
Por favor, permita-me mostrar os apartamentos. São magníficos, o senhor vai adorar. Chen Wei o ignorou. Caminhou até a saída, a comitiva o seguindo como um organismo único. Carlos correu atrás, desesperado agora, a compostura de 3 décadas desmoronando. Senhor Wei, por favor, não vá embora. O bilionário parou na porta, virou-se. Seus olhos atrás dos óculos dourados eram frios como gelo. Disse algo em mandarim, cada sílaba cortante como vidro quebrado. José traduziu mentalmente. Vocês desperdiçaram meu tempo. Pensavam fazer negócios de 50 milhões de dólares sem sequer ter um tradutor disponível? Isto não é seriedade. É insulto. Carlos não entendeu as palavras, mas captou o tom. Algo dentro dele quebrou. O CEO orgulhoso, o homem que gerenciara aquele edifício por 30 anos, que aprovara cada funcionário, que mantivera padrões impecáveis, caiu de joelhos no chão de mármore. Por favor. As lágrimas escorriam pelo rosto envelhecido. Eu imploro. Este contrato significa tudo para nós. Luana cobriu a boca, chocada. 3 funcionários que assistiam da recepção ficaram paralisados. José sentiu algo se mover dentro do peito, uma mistura de piedade e indignação. Chen Wei olhou para o homem ajoelhado com uma expressão impossível de decifrar. E naquele momento, José tomou a decisão que mudaria sua vida. Deu um passo à frente, saindo da sombra onde permanecera invisível por 5 anos, e disse em mandarim perfeito, com o sotaque de Beijing, que aprendera em incontáveis horas de estudo. Chen Xian Shen, Qing Yunshu Wo Jieshi, Diga Wu Hui. Wokai Wei Nin Fu Wu. Senhor Chen, por favor, permita-me explicar este mal-entendido. Posso servi-lo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Chen Wei congelou, a mão na maçaneta da porta giratória. Virou-se lentamente, os óculos de armação dourada captando a luz do lustre. Seus olhos encontraram José, ainda de pé junto à parede, o uniforme azul marinho de porteiro contrastando com os ternos elegantes da comitiva. Ni Hui Shuo Zhongwen? Você fala chinês? Shide Chen Xian Shen. Wazai Shue Shue Shila Chinian Zhongwen. Sim, Sr. Chen. Estudei mandarim por 7 anos na universidade. José manteve a voz firme, embora o coração batesse como um tambor de guerra. A assistente de Chen Wei ergueu as sobrancelhas. Alguns membros da comitiva sussurraram entre si. Carlos Almeida, ainda ajoelhado, olhou para José como se estivesse vendo um fantasma. José, a voz do CEO saiu rouca. Você fala chinês? José não desviou os olhos de Chen Wei. O bilionário deu 2 passos em sua direção, estudando-o como um colecionador estudaria uma peça rara e inesperada. Nizai Jeli Gonzo Duadiola? Há quanto tempo trabalha aqui? Wu Nian. Woshiga Menwei. 5 anos, sou porteiro. Menwei. Chen Wei repetiu a palavra incrédulo. Porteiro? Shide. Dan Woshi Wenxue Xue Shi. Zhuangong Zhongguo Yuyan He Wenhua. Chinesas. Mas sou bacharel em os braços. José notou o relógio de pulso dele, um Patek Philippe que provavelmente custava mais que 3 anos de seu salário. O bilionário falou novamente, desta vez mais rápido, testando. Na ni nen gei wo lang song i shou tang shima. Então pode recitar um poema da dinastia Tang? José respirou fundo. Era um teste. Chen Wei queria saber se ele realmente dominava a língua ou apenas decorara frases básicas. Fechou os olhos por um momento, deixando as palavras virem. Chuang Qian Ming Yue Guang, Ishi Di Shang Shuang, Ju Tou Wang Ming Yue, Di Tou Si Gu Xiang. Recitou o poema de Li Bai, Pensamentos em uma Noite Silenciosa, com a entonação precisa que aprendera de seus professores chineses na UFRJ. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era vazio, mas cheio, denso. A comitiva inteira olhava para José agora. Chen Wei não desviou os olhos, mas algo mudou em sua expressão. Um leve relaxamento na mandíbula, uma inclinação quase imperceptível da cabeça. Ni de Fain Hen Hao, Ni Zai Na Li Suede. Sua pronúncia é excelente. Onde aprendeu? 我在联邦大学学习，我有中国老师，也花了无数个小时听播客、看电影，都经典文学。Estudei na Universidade Federal. Tive professores chineses e passei inúmeras horas ouvindo podcasts, assistindo filmes, lendo literatura clássica. Chen Wei assentiu devagar.
Disse algo para a assistente, que imediatamente parou de digitar no tablet e prestou atenção total. O bilionário caminhou até a maquete do edifício novamente, mas desta vez olhou para José. Howdy. Shenzai Xiangwojieshi de Dongjianju de Anquan Shiton. Muito bem. Agora, José explique-me o sistema de segurança deste edifício. Que ainda estava no chão, atônito. Luana ajudou o CEO a se levantar. Carlos limpou os olhos rapidamente, tentando recuperar alguma dignidade. José, eu não sabia que você... O Sr. Chen quer saber sobre o sistema de segurança. José interrompeu suavemente, mas com firmeza. Senhor Almeida, sugiro que respondamos às perguntas dele agora. Carlos engoliu em seco. Assentiu. Começou a explicar o sistema de câmeras 24 horas, os seguranças em cada andar, o controle de acesso biométrico. José traduziu cada palavra com precisão, adaptando as expressões técnicas do português para os equivalentes em mandarim. Chen Wei fazia perguntas de acompanhamento sobre criptografia de dados, certificações internacionais, procedimentos para emergências. José traduzia de volta e para frente, criando uma ponte entre dois mundos. 15 minutos se passaram. A tensão no saguão começou a se dissipar como névoa sob o sol. Chen Wei fez uma pergunta sobre a capacidade da internet. José não esperou Carlos responder. Ele próprio conhecia as especificações técnicas de cor. Zhe Liu Shi Chen Zhao Wei de Guangxian Lianjie, Zhu Bei Hongyu Siton. Há conexão de fibra óptica de 10 gigabits, com sistemas redundantes. Chen Wei ergueu uma sobrancelha. Ni Zhen Ojidao. Como sabe disso? Wo Gongzuo Zai Zhe Wu Nianla. Ojidao de Donglou da Yitie. Trabalho aqui há 5 anos. Conheço tudo sobre este edifício. Pela primeira vez, Chen Wei sorriu. Não foi um sorriso largo, mas estava lá, sutil, genuíno. Ele se bilionário falasse, o Sr. Chen gostaria de ver as coberturas agora. Carlos quase tropeçou na pressa de apertar o botão do elevador. O elevador panorâmico subia suavemente pelos 25 andares do Luxor Residence. Chen Wei observava a vista de Ipanema através do vidro, a praia dourada se estendendo como uma faixa luminosa entre o mar azul turquesa e os edifícios brancos. José estava em um canto, traduzindo as observações do bilionário para Carlos, que alternava entre alívio e perplexidade. 5 anos. Carlos murmurou enquanto os números dos andares piscavam no display. 5 anos e eu nunca soube que você falava chinês. O senhor nunca perguntou. José respondeu simplesmente. Luana, que também subira para ajudar na apresentação, olhava para José como se o visse pela primeira vez. E talvez estivesse, pensou ele. Para a maioria das pessoas naquele edifício, José era um objeto funcional, tão essencial e invisível quanto o sistema de ar-condicionado. As portas se abriram na cobertura do 25º andar. Chen Wei saiu primeiro, a comitiva o seguindo. O espaço era impressionante. 500 metros quadrados de área interna, pé direito duplo, janelas do chão ao teto com vista de 180 graus para o oceano. Acabamentos em mármore Carrara, pisos de madeira Kumaru, uma cozinha gourmet que parecia saída de revista de arquitetura. Chen Wei caminhou lentamente, testando portas, abrindo armários, verificando tomadas. Falava constantemente em mandarim, fazendo observações técnicas que José traduzia meticulosamente. A qualidade dos materiais é aceitável, mas o layout não está otimizado para videoconferências corporativas, José traduziu. Ele sugere remover a parede entre a sala de estar e o escritório para criar um espaço integrado. Podemos fazer isso, Carlos respondeu rapidamente. Qualquer modificação que o Sr. Chen desejar. Chen Wei parou em frente às janelas, as mãos cruzadas atrás das costas. Disse algo longo, contemplativo. José hesitou antes de traduzir. Ele diz que há algo estranho neste lugar. Estranho? Carlos empalideceu. O que está errado? Bushi pide isi, Chen Wei clarificou, ainda olhando para o mar. Zishi Bushi edialdi. José traduziu. Não é algo ruim, apenas discordante. Ele pergunta como um lugar tão bem equipado pode desperdiçar um funcionário fluente em mandarim trabalhando como porteiro. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Carlos abriu e fechou a boca várias vezes procurando palavras. Luana olhou para o chão.
José manteve a expressão neutra, mas sentiu uma satisfação amarga crescer no peito. Chen Wei se virou, encarando Carlos diretamente. Começou a falar, e desta vez, seu tom era mais duro, mais incisivo. José traduziu cada palavra. O Sr. Chen pergunta qual é sua formação, Sr. Almeida. Administração, gestão de condomínios. Ele pergunta quantas línguas o senhor fala. Português e um pouco de inglês. Ele diz que isso explica muita coisa. Diz que o senhor contratou um bacharel em letras com especialização em língua chinesa para abrir portas. José fez uma pausa, saboreando a ironia. Ele pergunta se o senhor entende o conceito de desperdício de talentos. Carlos ficou vermelho novamente, mas desta vez não era raiva, era vergonha. Eu não sabia da formação do José. Ele nunca mencionou Takong Mei Bei Wengu. Chen Wei cortou. Ni Kong Mei Wengu. José traduziu, as palavras saindo com um peso que 5 anos de frustração carregavam. Ele nunca foi perguntado. Você nunca perguntou. A assistente de Chen Wei disse algo em mandarim. O bilionário assentiu, depois se dirigiu a José diretamente. Gao Su Wo Ni De Gushi. Wei Shamoiga Zhongwen Zhuanjia, Huizai Dang Men Wei. Conte-me sua história. Por que um especialista em chinês trabalha aqui como porteiro? José respirou fundo. Nunca contara isso para ninguém no condomínio. Sua vida pessoal era um cofre trancado, protegido atrás de sorrisos educados e uniformes impecáveis. Mas algo na expressão de Chen Wei, genuína curiosidade, sem julgamento, o fez falar. Em mandarim primeiro, depois percebendo que Carlos e Luana também mereciam ouvir, repetiu em português. Tenho uma filha de 8 anos, Sofia. A mãe dela nos deixou quando ela tinha 2 anos. Eu estava terminando minha especialização, mas não podia continuar estudando e cuidar de uma criança sozinho. As palavras saíam mais fáceis agora. Precisava de emprego imediato, com carteira assinada, que me permitisse pagar aluguel e alimentar minha filha. O trabalho de porteiro foi o que encontrei. Não é a carreira que sonhei, mas me permite ser pai. Chen Wei escutou a tradução em silêncio. Depois disse algo para a assistente, que anotou rapidamente no tablet. Ele voltou sua atenção para José. Ni nu er zidao ni hui shuo zhongwen ma. Sua filha sabe que você fala chinês? Zidao. Sabe. Ensino algumas coisas básicas para ela. Ta xue xi ruhe. Como ela vai na escola? Hen hao. Ta xi ta ban shang zui hao de xue shen. Muito bem. É a melhor aluna da turma. Chen Wei assentiu, bagunçando seus cabelos brancos. Caminhou até o terraço. A comitiva aguardava. A brisa, Carlos suava frio. José simplesmente esperava, sem saber o que viria a seguir. Então o bilionário falou, e suas palavras caíram como pedras em um lago calmo. Wo Yao Mai Je Jen Dong Lou. Quero comprar este edifício inteiro. Carlos Almeida quase caiu. Literalmente. Luana o segurou pelo braço enquanto José traduzia as palavras de Chen Wei. Comprar? Carlos repetiu incrédulo. O senhor quer comprar o Luxor Residence inteiro. Chen Wei já estava falando com a assistente, dando instruções rápidas em mandarim. José captava fragmentos, análise de mercado, avaliação estrutural, auditoria legal. O bilionário não fazia propostas vazias, já estava mobilizando sua equipe. Liang Yi Mei Yuan, Chen Wei declarou, olhando diretamente para Carlos. 200 milhões de dólares. José traduziu, sua própria voz falhando ligeiramente. Carlos teve que se sentar em uma das poltronas de couro da cobertura. O edifício Luxor Residence fora avaliado em 150 milhões no último levantamento. Chen Wei estava oferecendo 50 milhões acima do valor de mercado. Mas o edifício não está à venda, Carlos murmurou. Há proprietários em cada unidade. Há o conselho. Chen Wei ergueu a mão, interrompendo. Falou devagar, cada sílaba deliberada. José traduziu. O Sr. Chen diz que tudo está à venda pelo preço certo. Ele fará ofertas individuais para cada proprietário. José fez uma pausa, lendo a expressão do bilionário. Ele diz que tem informações sobre a situação financeira do condomínio. Informações? Carlos franziu a testa. Que informações? Chen Wei disse algo para um homem de meia idade em sua comitiva,
que abriu uma pasta de couro. Documentos foram dispostos sobre a mesa de jantar da cobertura. A assistente aproximou o tablet, mostrando planilhas, contratos, dívidas. José traduziu enquanto Chen Wei explicava, e o que ele dizia fazia o rosto de Carlos passar do vermelho para o cinza pálido. O Sr. Chen teve acesso aos registros públicos do condomínio. Há dívidas não declaradas no valor de 23 milhões de reais, contratos de manutenção superfaturados, um processo trabalhista pendente e irregularidades nas últimas 3 auditorias financeiras. Como ele sabe disso? Carlos se levantou desesperado. Essas informações são confidenciais. Mei Yushimoshiji Midi. Hugo Nidida Zainalijao. Chen Wei respondeu friamente. José traduziu. Nada é confidencial se você sabe onde procurar. Luana cobriu a boca. Ela conhecia algumas daquelas irregularidades. Carlos a forçara a alterar relatórios no ano anterior, ameaçando seu emprego se ela contasse para alguém. Agora, diante de um dos homens mais ricos da Ásia, todos os segredos do condomínio estavam expostos como feridas abertas. Chen Wei continuou falando, sua voz mantendo o tom neutro de quem apresenta fatos, não acusações. Je Donglou Zai Inian Nei Hui, Mianlin Yanzhong de Kai Wu Wenti, Ye Zhumen Jiang Bei Po Chu Shou, 我只是在加速不可避免的事情。 Este edifício enfrentará sérios problemas financeiros em um ano. Estou apenas acelerando o inevitável. José traduziu observando Carlos desmoronar. 30 anos gerenciando aquele edifício, 30 anos de reputação, e agora um estrangeiro, em menos de 1 hora, expusera todas as rachaduras na fachada impecável. Senhor Chen, Carlos tentou, a voz quebrando. Eu posso explicar essas inconsistências. Foram decisões difíceis, tomadas para proteger o valor do condomínio. Chen Wei o interrompeu com um gesto. Disse algo que José traduziu com cuidado. Ele não está interessado em explicações. Ele diz que incompetência e corrupção são problemas que ele resolve rapidamente. Sua oferta permanece. 200 milhões de dólares pela compra total do edifício. Em troca, ele exige controle administrativo imediato e reestruturação completa da equipe. Reestruturação? Luana perguntou, sua voz pequena. Chen Wei olhou para ela, depois para José. Falou diretamente para o porteiro, ignorando Carlos. 我需要一个新的管理团队。有人既了解这栋楼，又了解中国文化，有人不会浪费人才。Preciso de uma nova equipe de gestão. Alguém que entenda tanto este edifício quanto a cultura chinesa. Alguém que não desperdiça talentos. José traduziu, mas antes que pudesse terminar, Chen Wei continuou, e suas próximas palavras mudaram tudo. Ni hui jie shou guo ji guanxi zongjian de jiweima, gongzishi ni senzai de shibei. Você aceitaria o cargo de diretor de relações internacionais? O salário seria 10 vezes o que recebe agora. O silêncio Carlos olhou para José com uma mistura de choque e a brisa do mar, talvez inveja, talvez respeito tardio. Luana sorriu genuinamente feliz. A comitiva chinesa aguardava a resposta. José pensou em Sofia, nas manhãs acordando às 5, nos 2 ônibus que pegava diariamente, no uniforme azul marinho que o tornava invisível, e pensou em algo mais, na biblioteca da UFRJ, onde passara incontáveis noites estudando ideogramas, apaixonado pela complexidade e beleza da língua chinesa. Wo começou em mandarim, depois mudou para português para que todos entendessem. Eu aceito, mas tenho condições. Chen Wei ergueu as sobrancelhas divertido. Xiaojian, condições? Sim. José endireitou os ombros. Quero que a equipe atual seja tratada com justiça. Luana, os seguranças, as camareiras, eles fazem um bom trabalho. Merecem oportunidades de crescimento, não demissões sumárias. Chen Wei considerou por um momento, depois assentiu. Tong Yi, Guan Yu Biedema? Concordo. Mais alguma coisa? José olhou para Carlos. O CEO que o ignorara por 5 anos agora o encarava com olhos suplicantes. Quero que o Sr. Almeida permaneça no condomínio. Não como CEO, mas como... José procurou as palavras certas, como porteiro, para que ele aprenda o que significa trabalhar na base. 3 meses. A comitiva murmurou surpresa. Carlos empalideceu.
Chen Wei soltou uma risada, breve, mas genuína. Ni Hen Yu Ji Hui, disse ele. Bi Wo Xiang Xiang de Wang Yao Kongming. José não precisou traduzir. Sabia que o bilionário o chamara de sábio, mais inteligente, e ele tinha uma última condição, a mais importante, e que era um programa de capacitação para funcionários do condomínio, cursos de idiomas, administração, qualquer coisa que queiram aprender, pago pela empresa. Chen Wei estendeu a mão, um gesto que não fizera para Carlos. Chen Jiao, disse simplesmente. Negócio fechado. José apertou a mão dele, e naquele momento, tudo mudou. Na manhã seguinte, José acordou às 5 horas por hábito, mas desta vez não vestiu o uniforme, azul marinho. Em seu lugar, uma camisa social branca, ainda com as dobras da embalagem e a calça de alfaiataria que comprara às pressas na véspera. Olhou-se no espelho do pequeno banheiro de seu apartamento em Madureira e quase não reconheceu o reflexo. Papai, você está diferente, disse Sofia, esfregando os olhos sonolentos enquanto entrava no quarto. 8 anos, cabelos cacheados despenteados, os olhos castanhos ainda embaçados de sono. Diferente como? José se ajoelhou para ficar na altura dela. Não sei, mas mais alto? José riu e a abraçou. Como explicar para uma criança de 8 anos que a vida deles mudara completamente em 24 horas? Que ele não era mais o porteiro invisível, mas o diretor de relações internacionais de um condomínio de luxo agora controlado por um bilionário chinês? Vou ter um emprego novo, princesa. Um emprego melhor. Você vai ganhar mais dinheiro? Sofia perguntou com a franqueza desarmante das crianças. Muito mais. Então podemos comprar aquele livro que eu queria? O de astronomia? José sorriu, sentindo lágrimas ameaçarem. Podemos comprar toda a coleção. 2 horas depois, José entrou no Luxor Residence e o mundo estava diferente. Ou talvez fosse ele que estava diferente. Luana o cumprimentou da recepção, mas desta vez se levantou respeitosa. Bom dia, diretor. Diretor! A palavra ainda soava estranha. José acenou, notando os olhares curiosos dos outros funcionários. Notícias corriam rápido. A venda do condomínio já era conhecida por todos, assim como sua promoção súbita e a reconfiguração de Carlos Almeida. Falando no CEO, ele estava no saguão, vestindo o mesmo uniforme azul marinho que José usara por 5 anos. 62 anos, cabelos grisalhos despenteados, a postura curvada de quem perdera toda a autoridade da noite para o dia. Senhor Almeida, José o cumprimentou. Carlos olhou para cima, os olhos vermelhos. José, eu preciso que você entenda que eu nunca quis... 3 meses. José o interrompeu gentilmente. 3 meses como porteiro. Era o acordo. Depois, se quiser, conversamos sobre outras posições no condomínio. Você não precisa fazer isso. Eu sei que eu não o tratei bem. Não estou fazendo por vingança, José disse honestamente. Estou fazendo porque acredito que você pode aprender. Todos podem aprender. Carlos assentiu devagar, engolindo o orgulho com dificuldade visível. Pegou a lista de tarefas que Luana lhe entregara. Verificar correspondências, ajudar com palas, monitorar o saguão. Tarefas que José executara perfeitamente por 5 anos sem um único reconhecimento. O telefone de José tocou. Um número internacional. Já sabia quem era. José, aqui é Chen Wei. A voz do bilionário soava nítida através da linha. Ele falava em mandarim. Preciso que venha ao escritório corporativo. Há muito a discutir sobre a transição. Estarei aí em 20 minutos, Sr. Chen. O escritório corporativo ocupava o 24º andar, uma das coberturas que Chen Wei convertera imediatamente em centro de operações. Quando José entrou, encontrou uma transformação completa. Mesas modulares, computadores de última geração, uma equipe de 12 profissionais chineses e brasileiros trabalhando em conjunto. A assistente de Chen Wei, que José agora sabia se chamar Lin Mei, o cumprimentou. Huang Yin He Sai Xianshen. Bem-vindo, Sr. José. Chen Xianshen Zaidani. O Sr. Chen está esperando. José entrou na sala principal, onde Chen Wei estudava plantas arquitetônicas espalhadas sobre uma mesa de vidro. O bilionário ergueu os olhos, acenou para uma cadeira. Sente-se. Temos muito trabalho.
Pelas próximas 3 horas, Chen Wei delineou sua visão para o Luxor Residence. Não seria apenas um condomínio de luxo, mas um centro de excelência para negócios internacionais Brasil-China. Conferências, cursos de idiomas, espaços de coworking para startups. José tomava notas freneticamente, sua mente trabalhando em overdrive para acompanhar a ambição do projeto. Você será responsável pela interface cultural, Chen Wei explicou. Brasileiros não entendem chineses. Chineses não entendem brasileiros. Você entende ambos. Isso vale ouro. Farei o meu melhor, Sr. Chen. Não quero o seu melhor. Chen Wei o encarou intensamente. Quero o impossível. Quero que transforme este lugar em algo que ninguém imaginou possível. Consegue fazer isso? José pensou em 5 anos sendo invisível. 5 anos abrindo portas enquanto seus talentos apodreciam. 5 anos dizendo, sim, senhor. E não, senhor. E nunca sendo visto realmente. Consigo, respondeu e pela primeira vez em anos acreditou completamente em si mesmo. Ótimo. Chen Wei sorriu. Porque amanhã começam as reformas e você precisa recrutar uma equipe. Lin Mei te ajudará com os recursos. Contrate quem precisar. Apenas uma regra. Nada de preconceitos. Talento não tem classe social, idade ou aparência. Lembra disso? Lembro. José saiu do escritório com uma pasta cheia de documentos, uma cabeça cheia de planos, um coração cheio de esperança. No saguão passou por Carlos, que carregava malas de um casal de moradores. O ex-CEO o viu, abaixou os olhos rapidamente. Senhor Almeida, José o chamou. Carlos parou, as malas ainda nas mãos. Sim, está fazendo um bom trabalho. Continue assim. Carlos piscou surpreso. Depois assentiu, algo parecido com gratidão atravessando seu rosto cansado. José continuou caminhando, sabendo que a verdadeira transformação não aconteceria apenas no edifício, mas nas pessoas, dentro dele. E estava apenas começando. 3 semanas depois, o Luxor Residence estava irreconhecível. Paredes foram derrubadas, pisos renovados, tecnologia de ponta instalada. José coordenava equipes de operários brasileiros e chineses, servindo de intérprete e mediador cultural. Descobriu que seu maior desafio não eram as diferenças de idioma, mas as diferenças de mentalidade. Por que eles trabalham tão rápido? Reclamou Antônio, um dos encanadores brasileiros, secando o suor da testa. Parecem máquinas. É a cultura, José explicou pacientemente. Para eles, eficiência é questão de honra. Mas vou conversar sobre pausas mais frequentes. Ninguém deve se machucar por trabalhar demais. Pequenos atritos surgiam diariamente. A comida no refeitório dos funcionários, agora servida em estilo buffet com opções chinesas e brasileiras. Os horários de trabalho, as expectativas de comunicação. José descobriu que ser ponte entre culturas significava ser constantemente puxado para ambos os lados. Mas havia vitórias também. Luana fora promovida para gerente de atendimento, coordenando uma equipe de 6 recepcionistas bilíngues que José recrutara. Dona Rita, uma camareira de 60 anos que trabalhava no condomínio há 15 anos, agora liderava o departamento de hospitalidade depois que José descobrira seu talento natural para a gestão. Você mudou a vida de muita gente aqui, Luana comentou enquanto tomavam café no novo lounge dos funcionários. Um espaço confortável com sofás e uma máquina de expresso italiana que Chen Wei instalara. Não fui eu, José respondeu. Apenas dei oportunidades que deveriam ter sido dadas há anos. Mas você escolheu. Depois de tudo que passou, poderia ter sido vingativo. Poderia ter despedido meio mundo. José pensou em Carlos, que ainda trabalhava como porteiro. O ex-CEO emagrecera, os ombros permanentemente curvados agora. Mas José notara algo mais. Carlos conversava com os outros funcionários de forma diferente. Pedia conselhos, admitia, quando não sabia algo. A humilhação estava lentamente se transformando em humildade. Vingança não constrói nada, José disse simplesmente. Naquela tarde, Lin Mei o chamou para uma reunião urgente. Chen Wei chegara de Xangai naquela manhã e queria atualização completa sobre o progresso. José entrou no escritório corporativo, carregando seu laptop e uma apresentação cuidadosamente preparada. Chen Wei estava ao telefone, gesticulando enquanto falava mandarim rápido. Desligou quando viu José. Mostre-me o que temos, disse sem preâmbulos.
José abriu a apresentação. Slides mostrando reformas concluídas, equipe expandida, novos protocolos de serviço. Chen Wei examinava cada detalhe com olhos de águia, fazendo perguntas incisivas. A reunião durou 2 horas. Bom trabalho, Chen Wei finalmente disse. Mas temos um problema. José sentiu o estômago apertar. Problema, senhor? Alguns proprietários originais estão resistindo à venda. 3 apartamentos no 12º andar. Eles formaram um grupo de resistência, alegando que a venda foi feita sem consulta adequada. Mas a oferta foi generosa. Generosidade nem sempre convence. Chen Wei se levantou, caminhou até a janela. Eles dizem que não querem viver em um hotel chinês. As palavras deles, não minhas. José franziu a testa. Xenofobia. Disfarçada de preocupação legítima, mas xenofobia ainda assim. O que o senhor quer que eu faça? Converse com eles. Use seu talento para construir pontes. Chen Wei o encarou. Você é brasileiro. Eles te ouvirão de forma diferente do que me ouviriam. E se eles se recusarem a ouvir? Então usaremos meios legais. A expressão de Chen Wei endureceu. Mas prefiro resolver isso da forma amigável. Violência cultural funciona apenas contra mim, contra nós. José assentiu, entendendo a delicadeza da situação. Não era apenas sobre 3 apartamentos. Era sobre estabelecer se o novo Luxor Residence seria um lugar de integração ou segregação. Naquela noite, José pesquisou sobre os proprietários resistentes. Clarice Monteiro, 67 anos, viúva, moradora há 12 anos. Paulo e Fernanda Azevedo, casal de 50 e poucos anos, empresários. Ricardo Santos, 45 anos, advogado. Todos brasileiros de classe alta, acostumados a ter controle. José marcou reuniões individuais para a semana seguinte. Preparou argumentos, dados, projeções. Mas algo em seu instinto dizia que não seria suficiente. Pessoas como aquelas não mudavam de ideia com PowerPoints e estatísticas. Precisava de algo mais, algo pessoal. No dia seguinte, algo aconteceu que mudou sua estratégia completamente. José estava supervisionando a instalação de novos sistemas de segurança quando viu Clarice Monteiro no saguão, discutindo com Lin Mei. A idosa falava alto, o rosto vermelho. Não entendo uma palavra do que vocês falam. Isso é Brasil, não China. Lin Mei mantinha a calma profissional, tentando explicar em português com sotaque que estavam apenas instalando câmeras de segurança melhoradas. Mas Clarice não ouvia, ou não queria ouvir. José se aproximou. Posso ajudar? Clarice o encarou, reconhecendo o ex-porteiro. Você trabalha para eles agora? Trabalho com eles. José corrigiu gentilmente. Sou o diretor de Relações Internacionais. Diretor. Ela cuspiu a palavra como se fosse veneno. De porteiro a diretor em 1 mês. Me pergunto o que você teve que fazer para conseguir isso. A insinuação era clara. José sentiu raiva subir, mas a reprimiu. Esta era a chance de entender realmente o que motivava a resistência. Senhora Clarice, podemos conversar? Em particular, ela hesitou, depois assentiu. José a levou para uma das salas de reunião recém-reformadas. Serviu chá, sentou-se em frente a ela e simplesmente escutou. E o que ela disse nos próximos 30 minutos revelaria a verdadeira natureza do conflito. Clarice Monteiro segurou a xícara de chá entre as mãos enrugadas, os anéis de ouro brilhando sob a luz suave da sala de reunião. José esperou em silêncio, dando-lhe espaço para começar no próprio tempo. A idosa olhou pela janela para a praia de Ipanema, lá embaixo, antes de finalmente falar. Meu marido comprou este apartamento em 2003. Sua voz estava mais baixa agora, sem a raiva de antes. Ele dizia que seria nosso ninho para a aposentadoria. Nós dois olhando o mar, envelhecendo juntos. José assentiu, compreendendo. Ele morreu 3 anos depois. Infarto fulminante, aos 64 anos. Clarice limpou os olhos. Rapidamente. Este apartamento é tudo que me resta dele. Cada móvel, cada quadro na parede. Quando olho pela janela, ainda o vejo sentado na varanda, lendo o jornal. Sinto muito pela sua perda. José disse sinceramente. Não estou contando isso para ter pena. Clarice o encarou, os olhos claros ainda afiados apesar da idade.
Estou contando porque você precisa entender. Não é sobre chineses ou brasileiros. É sobre casa. Esta é minha casa. José se inclinou para a frente. E ninguém está pedindo que a senhora deixe sua casa. Mas está tudo mudando. A voz dela subiu novamente. Os funcionários, os idiomas, até o cheiro do corredor é diferente agora. Ontem tentei falar com uma das novas camareiras e ela mal entendia português. Como vou viver assim? A senhora já conversou com Dona Rita, a nova chefe do departamento de hospitalidade? Clarice franziu a testa. Rita, a antiga camareira? A mesma. Ela fala português fluente, trabalha aqui há 15 anos e conhece cada morador pelo nome. José sorriu. Chen Wei não trouxe apenas chineses. Promoveu brasileiros competentes, pessoas que a senhora já conhece. Algo mudou na expressão de Clarice. Confusão substituindo certeza. Mas os outros proprietários disseram que toda a equipe brasileira seria demitida. Disseram errado. José abriu seu laptop, mostrou a lista de funcionários. Dos 43 funcionários atuais, 29 são brasileiros. 14 são chineses ou de outras nacionalidades. E todos receberam aumento salarial e oportunidades de treinamento. Clarice estudou a lista em silêncio. José podia ver a guerra acontecendo em seu rosto. O desejo de manter suas convicções versus a evidência diante dos olhos. Paulo Azevedo disse que isso era uma invasão chinesa. Ela murmurou. Paulo Azevedo? José escolheu as palavras cuidadosamente. Tem uma empresa que compete com firmas chinesas. Ele tem motivações que talvez não sejam apenas sobre o condomínio. Clarice o olhou intensamente. Você é esperto. Mais esperto do que eu pensei quando você era porteiro. Ela fez uma pausa. Eu também nunca realmente olhei para você, não é? Apenas mais um uniforme. Todos fazemos isso, José disse. Vemos o que esperamos ver, não o que realmente está lá. Então me diga, José. Clarice colocou a xícara de lado. Me diga honestamente. Posso continuar vivendo aqui? Minha casa ainda será minha casa? Sim. José não hesitou. Seu apartamento é seu. Seus móveis, suas memórias, sua varanda com vista para o mar onde seu marido lia jornal. Nada disso mudará. Mas o condomínio ao redor ficará melhor. Mais seguro, mais moderno, mais conectado com o mundo. E eu terei que falar chinês? Não, mas se quiser aprender, oferecemos aulas gratuitas. José sorriu. Minha filha de 8 anos está aprendendo. É bonito ver as gerações se encontrando em algo novo. Clarice ficou em silêncio por um longo momento. Depois, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você tem filha? Tenho. Sofia. A razão pela qual aceitei trabalhar como porteiro. Conte-me sobre ela. E José contou. Falou sobre as manhãs difíceis, os 2 ônibus, as noites lendo histórias mesmo quando estava exausto demais para manter os olhos abertos. Falou sobre o orgulho que sentiu quando Sofia trouxe o boletim com notas perfeitas. Falou sobre esperança. Quando terminou, Clarice estava com os olhos marejados. Seu marido ficaria orgulhoso de você. Meu marido? José piscou confuso. Desculpa, quis dizer seu pai. Ela balançou a cabeça. Estou velha e confusa hoje. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. José disse suavemente. Mas obrigado. Acho que ele ficaria. Clarice se levantou, alisou o vestido elegante. Vou pensar sobre o que conversamos. Não prometo nada, mas vou pensar. É tudo o que peço. Depois que ela saiu, José permaneceu na sala de reunião, processando a conversa. Aprendera algo crucial. Resistência frequentemente mascarava medo. E medo vinha de não ser visto, não ser ouvido. Clarice não estava lutando contra chineses. Estava lutando para manter o último pedaço de um mundo que fizera sentido, onde seu marido ainda estava vivo e o futuro era previsível. Seu telefone vibrou. Mensagem de Lin Mei. Chen Wei quer vê-lo. Urgente. José guardou o laptop, a mente já trabalhando nos próximos passos. Ainda havia Paulo e Fernanda Azevedo para convencer, e Ricardo Santos, o advogado que estava ameaçando ação judicial. Cada um teria suas próprias feridas invisíveis, seus próprios medos disfarçados de princípios. Quando chegou ao escritório de Chen Wei, encontrou o bilionário estudando documentos legais com expressão sombria. Temos um problema maior,
Chen Wei disse sem levantar os olhos. Ricardo Santos não quer apenas manter seu apartamento. Ele quer destruir todo o projeto. José sentou-se, preparando-se para a próxima tempestade. Ricardo Santos era diferente dos outros proprietários resistentes. Aos 45 anos, bem-sucedido, calculista, ele não operava por emoção, operava por estratégia. E sua estratégia atual, José descobriu, lendo os documentos que Chen Wei colocara à sua frente, era brutal. Ele está alegando que a venda foi fraudulenta. Chen Wei explicou, os dedos tamborilando na mesa. Diz que alguns proprietários foram coagidos a vender, que houve irregularidades nos procedimentos de aprovação da Assembleia. Mas houve irregularidades? José perguntou diretamente. Chen Wei o encarou. Não. Meus advogados verificaram tudo 3 vezes. Cada venda foi voluntária. Cada procedimento seguiu a lei brasileira ao pé da letra. Então, por que ele está fazendo isso? Porque pode. A resposta veio de Lin Mei, que entrara na sala silenciosamente. Ela colocou uma pasta sobre a mesa. Pesquisamos sobre ele. Ricardo Santos não é apenas advogado. É especialista em ações contra empresas estrangeiras. Ganhou milhões processando firmas chinesas no Brasil nos últimos 10 anos. José abriu a pasta. Artigos de jornal, decisões judiciais, fotos de Ricardo em eventos corporativos. Um padrão emergia. Ele identificava empresas chinesas fazendo negócios no Brasil, encontrava brechas legais ou culturais, processava por valores absurdos. Ganhava, na maioria das vezes, porque empresas chinesas, não familiarizadas com o sistema legal brasileiro, preferiam acordos a batalhas longas. Ele está usando o apartamento como plataforma, José percebeu. Não quer realmente morar aqui. Quer um caso de alta visibilidade para promover sua carreira. Exatamente. Chen Wei se levantou, caminhou até a janela. A tarde carioca pintava o céu de laranja e rosa. Ele já contatou jornais, programas de televisão, está criando uma narrativa de brasileiro defendendo seu lar contra invasor chinês. José sentiu raiva crescer no peito. Isso é racismo disfarçado de patriotismo. Chen Wei se virou. Mas é efetivo. A opinião pública pode se voltar contra nós rapidamente. E se isso acontecer, todo o projeto pode desmoronar. Lin Mei puxou uma cadeira, sentou-se. Precisamos neutralizá-lo antes que a história ganhe tração. Você consegue fazer isso, José? José olhou para os dois, depois para a pasta sobre a mesa. Ricardo Santos sorria em uma das fotos, a confiança de quem nunca perdera uma batalha estampada no rosto. Mas José aprendera algo nos últimos anos. Confiança excessiva era uma armadura com rachaduras. Consigo, mas precisarei de 2 coisas. Diga. Primeiro, acesso total ao histórico dele. Tudo que vocês conseguirem sobre casos anteriores, táticas, fraquezas. Já temos isso. Lin Mei empurrou outra pasta. Relatório completo da investigação privada. Segundo, José respirou fundo. Preciso encontrá-lo em território neutro. Não aqui, não no escritório dele. Um lugar onde ele não espere confronto. Chen Wei ergueu as sobrancelhas. Onde você está pensando? Na academia dele. José apontou para uma linha no relatório. Ele treina Muay Thai todas as terças e quintas às 18 horas. Fica vulnerável depois do treino, cansado, menos defensivo. Lin Mei sorriu. Você realmente aprendeu a pensar estrategicamente. Aprendi com o melhor. José olhou para Chen Wei. O senhor me ensinou que batalhas são vencidas antes de começarem. Preparação é tudo. 2 dias depois, José estava na recepção da Academia Tigre de Fogo, em Botafogo. O lugar cheirava a suor e linimento, sons de golpes ecoando do tatame principal. José vestia roupas casuais, jeans e camiseta, tentando parecer um cliente em potencial. Esperou 40 minutos até Ricardo Santos sair do vestiário, os cabelos molhados do banho, uma bolsa de equipamento no ombro. José se posicionou no caminho dele. Senhor Santos. Ricardo parou, os olhos estreitando ao reconhecer José. Você, o porteiro promovido, diretor de Relações Internacionais. José corrigiu educadamente. Podemos conversar? Meus advogados já disseram tudo o que preciso dizer. Eu sei, mas pensei que talvez preferisse ouvir algumas coisas antes que elas se tornassem públicas. Ricardo congelou.
Está me ameaçando? Não. José manteve a voz calma. Estou oferecendo a oportunidade de uma conversa honesta. 5 minutos. Ali. Apontou para uma lanchonete ao lado da academia. Ricardo considerou, depois encolheu os ombros. 5 minutos. Sentaram-se em uma mesa de canto. José pediu 2 cafés. Esperou que chegassem antes de falar. Você não quer realmente morar no Luxor Residence? Claro que... Quero. É minha casa. Você comprou o apartamento há 8 meses. Antes disso, morava em São Paulo. José tirou uma foto do bolso, colocou sobre a mesa. Esta é sua casa em São Paulo. Vendida 3 meses antes de comprar no Luxor, com lucro de 2 milhões de reais. Ricardo olhou a foto e não disse nada. Você sabia que Chen Wei estava interessado no edifício. José continuou. Comprou estrategicamente para se posicionar como proprietário resistente. Todo esse conflito é manufaturado. Prove. Ricardo disse simplesmente. Não preciso provar. José se inclinou para a frente. Só preciso que você saiba que eu sei. E que Chen Wei sabe. E que se isso for a tribunal, não será sobre apartamento. Será sobre fraude imobiliária especulativa. Você está blefando. Estou? José colocou outra pasta sobre a mesa. Aqui estão e-mails que você trocou com Paulo Azevedo 6 meses atrás, discutindo oportunidade no Luxor Residence. Aqui estão registros de reuniões com jornalistas antes mesmo de a venda ser anunciada. José fez uma pausa. Você planejou isso, todo este drama. Ricardo ficou pálido, mas manteve a compostura. Mesmo que isso seja verdade, não muda que tem o direito legal ao apartamento. Tem. José concordou. Mas vamos ser honestos um com o outro. Quanto você quer? A pergunta ficou suspensa no ar. Ricardo tomou um gole de café, os olhos calculando probabilidades. 5 milhões acima do valor de mercado. 2. José contra-ofereceu. E você retira todas as acusações públicas, assina um acordo de confidencialidade e desaparece da mídia. 3 milhões. Não negocio menos. José olhou nos olhos dele. Viu a ganância misturada com algo mais. Medo. Ricardo Santos era bom em atacar, mas não em ser atacado. E agora, confrontado com alguém que fizera a lição de casa, ele estava recuando. 3 milhões, José concordou. Mas só se fecharmos hoje. Hoje? Agora. Meus advogados estão esperando no Luxor. Assinamos os papéis, você recebe transferência imediata e está livre para explorar sua próxima oportunidade. Ricardo considerou. José podia ver os cálculos acontecendo. 3 milhões de lucro imediato versus uma batalha legal longa com resultado incerto, especialmente se José e Chen Wei revelassem sua especulação deliberada. Está bem, Ricardo finalmente disse. Mas quero tudo documentado adequadamente. Nada de truques. Nada de truques. José garantiu. Apenas negócio limpo. 1 hora depois, no escritório do 24º andar, Ricardo Santos assinou os documentos de venda. Chen Wei assistia da janela impassível. Lin Mei coordenava a transferência bancária. José supervisionava cada assinatura, cada cláusula. Quando terminou, Ricardo se levantou, guardou sua cópia dos documentos na pasta. Na porta parou e olhou para José. Você é bom nisso, perigosamente bom. Aprendi que sobrevivência requer adaptação. José respondeu. Depois que Ricardo saiu, Chen Wei finalmente se virou. Bem resolvido. Mas 3 milhões foi... muito. Não foi. José sorriu. Foi exatamente o preço da paz. E paz, Sr. Chen, vale muito mais que dinheiro. O bilionário assentiu lentamente. Você está aprendendo. Continue assim. Mas José sabia que a verdadeira lição estava apenas começando. 6 semanas após o início da transformação do Luxor Residence, José pensava que o pior havia passado. Ricardo Santos fora neutralizado. Clarice Monteiro, surpreendentemente, aceitara a venda depois de várias conversas onde José a ouvira falar sobre o marido falecido. Paulo e Fernanda Azevedo, ao verem os outros 2 desistirem, também cederam mediante compensação financeira justa. O condomínio florescia. As reformas estavam 90% concluídas. A primeira conferência internacional estava marcada para dali a 3 semanas. 500 empresários de 12 países.
José coordenava logística, traduções, protocolos culturais. Sofia, que agora frequentava uma escola melhor perto do novo apartamento que José alugara em Botafogo, aprendia frases em mandarim que praticava com Lin Mei aos finais de semana. Mas então, numa terça-feira chuvosa de agosto, tudo desmoronou. José estava revisando cardápios para a conferência quando seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? José Oliveira? Uma voz feminina, profissional, fria. Sim, quem fala? Doutora Beatriz Campos, Ministério Público Federal. Preciso que venha ao nosso escritório imediatamente. Há questões sérias sobre irregularidades na aquisição do Luxor Residence. O sangue de José gelou. Irregularidades? Que irregularidades? Não posso discutir por telefone. A voz permaneceu formal. Pode estar aqui em 1 hora? Posso, mas preciso informar ao Sr. Chen Wei. Sr. Chen Wei já foi notificado. Uma pausa significativa. E outros advogados também estão sendo convocados. A ligação terminou. José ficou imóvel por 10 segundos completos, processando. Depois, correu para o escritório de Chen Wei. O bilionário já estava ao telefone, falando mandarim, rápido e tenso. Lin Mei trabalhava em 2 laptops simultaneamente, os dedos voando sobre os teclados. Quando Chen Wei viu José, desligou. Você recebeu a ligação? Recebi. O que está acontecendo? Alguém denunciou a transação. Chen Wei esmurrou a mesa, uma rara demonstração de emoção. Alegam lavagem de dinheiro, documentação falsificada, suborno de funcionários públicos. José sentou-se pesadamente. Mas isso é loucura. Todas as transações foram legítimas, auditadas, aprovadas. Eu sei disso. Você sabe disso. Chen Wei o encarou. Mas alguém plantou evidências sugerindo o contrário. E agora temos que provar nossa inocência. Quem faria isso? Lin Mei girou um dos laptops para José. Na tela, um artigo de jornal publicado aquela manhã. Bilionário chinês sob investigação por fraude imobiliária. O texto detalhava acusações anônimas de irregularidades, mencionava valores superfaturados, insinuava corrupção. José leu com crescente horror. Cada parágrafo era veneno, cuidadosamente dosado, nunca acusações diretas suficientes para configurar calúnia, mas implicações devastadoras. E havia fotos do Luxor Residence de Chen Wei e, pior, de José com uma legenda. Ex-porteiro promovido rapidamente a cargo de direção levanta suspeitas sobre natureza da relação com o empresário chinês. Isso é destruição de reputação, José murmurou. É guerra, Chen Wei corrigiu. Alguém quer nos enterrar. A questão é, quem? José pensou rapidamente. Ricardo Santos estava fora, recebera seu pagamento e desaparecera. Clarice, Paulo e Fernanda não tinham motivação após acordos satisfatórios. Então quem? Carlos, José disse subitamente. Carlos Almeida, o ex-CEO? Lin Mei franziu a testa. Ele ainda trabalha aqui como porteiro. Por que sabotaria o condomínio? Não o condomínio. José se levantou, começou a andar. A mim. Eu o humilhei. O fiz trabalhar como porteiro. Para um homem com 30 anos de autoridade, isso é imperdoável. Chen Wei considerou. É possível, mas precisamos de provas antes de acusar. Vou encontrá-las, José prometeu. As próximas 6 horas foram um turbilhão. José compareceu ao Ministério Público, respondeu perguntas, forneceu documentos. Os promotores eram profissionais, mas claramente preocupados. As denúncias anônimas vieram com documentos aparentemente legítimos, mostrando irregularidades. Chen Wei enfrentou interrogatório similar. Lin Mei coordenou a equipe legal, trazendo advogados brasileiros e chineses. Às 9 da noite, José voltou ao Luxor Residence exausto. Sofia já estava dormindo na casa de Dona Célia. Ele ligara explicando que teria reuniões o dia todo. O saguão estava silencioso. José caminhou até a copa dos funcionários, precisando de café forte. E lá encontrou Carlos Almeida. O ex-CEO estava sentado sozinho, ainda de uniforme, uma xícara de café pela metade na frente dele. Quando viu José, não desviou os olhos. Longo dia? Carlos perguntou. Você sabe que foi? José respondeu, controlando a raiva. Sim, li o jornal.
Carlos tomou um gole de café. Complicado essas acusações. José puxou uma cadeira, sentou-se em frente a Carlos. Olhou nos olhos do homem mais velho, procurando sinais de culpa, satisfação, algo. Mas o que viu foi diferente. Cansaço, tristeza, algo quebrado. Foi você? José perguntou direto. Carlos ficou em silêncio por um longo momento. Depois, surpreendentemente, balançou a cabeça. Não, mas quase foi. Ele riu sem humor. Pensei nisso 1000 vezes nos últimos 2 meses. Você me humilhou, José. Tirou tudo que eu construí e me fez vestir este uniforme que sempre desprezei. Então por que não foi você? Carlos olhou para as próprias mãos, calejadas agora de carregar malas, abrir portas, fazer o trabalho que considerara indigno por 3 décadas. Porque aprendi algo. Ele ergueu os olhos. Aprendi que as pessoas que eu desprezava, que tratava como invisíveis, eram tão humanas quanto eu, tão complexas, tão dignas. Dona Rita me ensinou a usar a máquina de lavar. Antônio me ajudou quando eu não conseguia carregar uma mala pesada. Luana me tratou com gentileza, mesmo tendo todos os motivos para me odiar. Carlos limpou os olhos. E você me deu uma chance de aprender, não de morrer. José não esperava isso. Absolutamente não esperava. Se não foi você, então quem foi? Não sei, mas sei de algo. Carlos se inclinou para a frente. Vi um homem aqui há 3 dias. Tirava fotos do condomínio, fazia perguntas estranhas para os funcionários sobre a aquisição. Disse que era jornalista, mas algo não batia. Você lembra como ele era? 40 e poucos anos, terno caro, sotaque paulista. Carlos fez uma pausa. E ele tinha um distintivo da OAB de São Paulo no bolso. Eu vi quando ele pegou o celular. José sentiu algo clicar. Advogado de São Paulo. Mas Ricardo Santos já foi pago e saiu da história. Talvez ele tenha sócios, Carlos sugeriu. Ou talvez você tenha feito outros inimigos sem perceber. José puxou o celular, ligou para Lin May. Preciso de um favor. Vejo se há outros advogados de São Paulo ligados aos casos anteriores de Ricardo Santos. Procure por sociedades, parcerias, qualquer conexão. Vou verificar. Lin May respondeu, já digitando. Te mando os resultados em 20 minutos. José desligou. Voltou sua atenção para Carlos. Obrigado por me contar isso. É o mínimo que posso fazer. Carlos se levantou, pegou sua xícara. Na porta, parou. José, sobre tudo o que aconteceu, eu realmente aprendi. Se você quiser, quando os 3 meses terminarem, gostaria de trabalhar de verdade aqui. Não como CEO, não como porteiro. Apenas como alguém útil. José assentiu, e pela primeira vez sentiu que a lição realmente fora aprendida. Mas a tempestade estava longe de terminar. Lin May ligou de volta em 15 minutos, não 20. Sua voz estava tensa. Encontrei algo. Roberto Mendes, advogado societário de São Paulo, sócio minoritário de Ricardo Santos em 3 processos anteriores, contra empresas chinesas. Mas há mais. Ele tem ligações com um grupo político nacionalista que tem pressionado contra investimentos estrangeiros no Brasil. José sentiu as peças se encaixando. Ele não está fazendo isso por dinheiro. Não, está fazendo por ideologia. Lin May enviou fotos por WhatsApp. Reconhece este homem? José abriu as imagens. Um homem de 40 e poucos anos, cabelos escuros com grisalho nas têmporas, óculos de armação metálica. A mesma pessoa que Carlos descrevera. É ele. Roberto Mendes está aqui no Rio. Pior, ele apresentou as denúncias falsas ao Ministério Público usando documentos que parecem legítimos, mas foram adulterados. Lin May pausou. José, isso é fraude criminal. Ele pode ir para a prisão por isso. Mas primeiro precisamos provar que os documentos são falsos. Chen Wei já convocou especialistas forenses. Vão trabalhar a noite toda. Lin May respirou fundo. Mas mesmo que provemos, o estrago à reputação já está feito. Os jornais estão replicando a história. A conferência pode ser cancelada. José desligou e ficou parado no saguão vazio, pensando. Roberto Mendes não estava apenas atacando Chen Wei ou o Luxor Residence. Estava atacando a ideia de cooperação entre Brasil e China. Para ele, cada empreendimento conjunto bem-sucedido era uma ameaça à sua visão nacionalista do mundo. O celular de José vibrou. Mensagem de Sofia.
enviada antes de dormir. Papai, estou orgulhosa de você. Te amo até a lua e volta. José sorriu, apesar do peso no peito. Sua filha não sabia das acusações ainda. Ele precisava resolver isso antes que a situação afetasse Sofia. Nos 3 dias seguintes, José trabalhou 20 horas por dia. Coordenou com os advogados, forneceu documentação completa de cada transação, cada aprovação, cada certificado. Chen Wei trouxe especialistas de Xangai para verificar os documentos alterados. Lin Mei gerenciou relações públicas, tentando controlar o estrago na mídia. Carlos Almeida, surpreendentemente, se tornou aliado valioso. Como ex-CEO, ele conhecia cada detalhe do histórico do condomínio e ajudou a identificar exatamente quais documentos haviam sido adulterados e como. Aqui, Carlos apontou para uma assinatura em um dos papéis fraudulentos. Esta não é minha assinatura real. Eu sempre uso rúbrica mais compacta, veja. Comparou com documentos legítimos. Alguém imitou mal. José documentou tudo, cada discrepância, cada erro na falsificação. Os especialistas forenses confirmaram. Os documentos eram fraudes sofisticadas, mas não perfeitas. Temos evidência suficiente, anunciou doutora Beatriz Campos numa reunião no Ministério Público. Os documentos que recebemos foram claramente adulterados. Estamos rastreando a origem. Já sabemos a origem, José disse. Roberto Mendes, advogado societário de São Paulo, com histórico de ações contra empresas chinesas. A promotora ergueu as sobrancelhas. Tem provas? José colocou uma pasta sobre a mesa. Tenho. Registros de presença dele no Rio nas datas específicas quando os documentos foram encontrados. Testemunhas que o viram no condomínio fazendo perguntas suspeitas. E-mails que conseguimos sub poena mostrando coordenação com grupos nacionalistas. Isso é grave. Doutora Campos abriu a pasta, estudou o conteúdo. Precisamos notificá-lo imediatamente. 2 horas depois, Roberto Mendes foi convocado ao Ministério Público. José e Chen Wei observaram através de um vidro espelhado enquanto a promotora o interrogava. Roberto mantinha calma, aristocrática, negando tudo com precisão de advogado experiente. Eu apenas relatei informações que recebi de fontes confiáveis, ele dizia. Se os documentos eram falsos, eu não sabia. Fui enganado tanto quanto vocês. Mas você tem histórico de conflitos com o Sr. Chen Wei em outros contextos. Doutora Campos contra-atacou. 3 processos anteriores, todos eventualmente arquivados por falta de mérito. Coincidência. O direito de petição é constitucional. E o direito de criar provas falsas? A promotora colocou o relatório forense à frente dele. Estes documentos foram adulterados. Temos análise grafotécnica, datação de papel, metadados digitais. Tudo aponta para a produção deliberada de evidência fraudulenta. Pela primeira vez, Roberto hesitou. Seus olhos se moveram rapidamente, calculando saídas. Eu gostaria de consultar meu advogado. Pode consultar. Doutora Campos cruzou os braços. Mas saiba que estamos preparando acusações criminais de falsificação ideológica, calúnia e obstrução de justiça. A pena pode chegar a 8 anos de prisão. Roberto empalideceu. Fora da sala de interrogatório, Chen Wei virou-se para José. Ele vai desmoronar. Advogados como ele são corajosos quando atacam, covardes quando são atacados. O que faremos quando ele confessar? José perguntou. Depende de você. Chen Wei o encarou. Ele destruiu sua reputação publicamente. Insinuou corrupção, impropriedade. A imprensa já publicou seu nome associado a escândalo. Mesmo que provemos inocência, algumas manchas permanecem. José pensou em Sofia lendo jornais no futuro, encontrando aquelas acusações. Pensou em Clarice Monteiro, que finalmente confiara nele. Em Carlos Almeida, que aprendera humildade. Em todos que acreditaram que o novo Luxor Residence seria diferente. Quero que ele confesse publicamente, José decidiu. Não apenas nos tribunais, na mídia. Quero que ele admita que mentiu, que fabricou evidências, que tentou destruir um projeto legítimo por ideologia cega. Isso significa exposição máxima. Para nós também. Eu sei. Mas verdade tem que ser contada completamente, não pela metade. Chen Wei sorriu. Aquele sorriso raro
que significava respeito genuíno. Então é isso que faremos. 3 dias depois, Roberto Mendes apareceu em uma coletiva de imprensa pálido e derrotado. Leu uma declaração preparada, admitindo fabricação de evidências, motivação ideológica, dano causado. Pediu desculpas formais a Chen Wei, José Oliveira e ao Luxor Residence. Os jornais que publicaram as acusações iniciais foram obrigados a publicar retratações com igual destaque. Investigações disciplinares foram abertas pela OAB. Roberto Mendes enfrentaria processo criminal e civil. José assistiu à coletiva pelo laptop no escritório. Sofia estava ao seu lado, tendo faltado à escola para acompanhar o pai naquele momento crucial. Ele mentiu sobre você, papai? Mentiu. Mas a verdade venceu no final. Sofia abraçou José com força. Eu sempre soube que você era honesto. José segurou sua filha, sentindo lágrimas quentes escorrerem. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, exaustão, gratidão. A tempestade passara. O projeto sobrevivera. Mas o teste final ainda estava por vir. Faltavam 48 horas para o início da primeira Conferência Internacional de Investimentos Brasil-China, no Luxor Residence. José mal dormira na última semana, coordenando 1000 detalhes simultaneamente. A sala de conferências principal, que ocupava todo o 23º andar, estava pronta, equipada com tecnologia de ponta, tradução simultânea em 5 idiomas, assentos para 500 participantes. As 3 coberturas superiores foram transformadas em suítes executivas para delegações especiais. O sistema de segurança reforçado passara por 3 auditorias independentes, mas a pressão esmagadora não vinha da logística, vinha da expectativa. Este evento definiria se o novo modelo do Luxor Residence funcionava, se cooperação genuína entre culturas era possível ou apenas idealismo ingênuo. José estava no 24º andar, revisando os últimos preparativos, quando Chen Wei o chamou para uma conversa privada no escritório principal. Sente-se, o bilionário disse, servindo chá em 2 xícaras de porcelana fina. José sentou aceitando o chá. Chen Wei raramente fazia gestos assim. Tinha assistentes para servir bebidas. Algo importante estava prestes a ser dito. Você transformou este lugar. Chen Wei começou, olhando pela janela para o oceano que brilhava sob o sol da tarde. Em 3 meses fez o que muitos executivos não conseguem em 3 anos. Tive uma boa equipe e o senhor como mentor. Não seja modesto. Chen Wei voltou-se, seus olhos penetrantes. Você tem um talento raro, entende pessoas. Suas motivações, medos, sonhos. Clarice Monteiro, Carlos Almeida, até Roberto Mendes. Você leu todos corretamente. José esperou. Havia um mas vindo. Mas agora vem a parte mais difícil. Chen Wei colocou sua xícara de lado. 500 empresários, 15 países, culturas completamente diferentes convergindo aqui. Egos, ambições, conflitos históricos. É um barril de pólvora, um erro e tudo explode. Entendo a pressão, Sr. Chen. Não tenho certeza se entende. O bilionário cruzou os braços. Há um empresário vindo de Taiwan, outro da China continental. Eles se odeiam por razões políticas que datam de décadas. Há um grupo brasileiro que secretamente se ressente de investimentos asiáticos. Há 3 indianos que competem ferozmente entre si. E há você, um ex-porteiro brasileiro coordenando tudo. A última frase foi dita sem crueldade, mas com realismo duro. Alguns vão te respeitar, outros vão te testar. Chen Wei continuou. Você precisa estar preparado para ser questionado, desafiado, possivelmente humilhado. Em público, José engoliu em seco. Como devo responder? Com o mesmo que usou até agora, honestidade, preparo e dignidade. Chen Wei sorriu levemente. Você cresceu invisível. Agora será o mais visível de todos. Está pronto? José pensou em Sofia, que naquela tarde pintara um cartaz escrito "Meu pai é um herói" para colocar no quarto. Pensou em Carlos Almeida, que agora trabalhava como assistente administrativo e florescia no novo papel. Pensou em Dona Rita, Luana, Antônio, todos que encontraram oportunidades por causa da transformação do Luxor. Estou pronto, respondeu com convicção. Na manhã da conferência, José acordou às 4 da madrugada. Vestiu o terno novo que comprara para a ocasião.
Corte impecável, gravata azul marinho, sapatos de couro polidos até brilharem. Olhou-se no espelho e pela primeira vez em anos viu não um porteiro, não alguém invisível, mas um profissional competente que construíra algo valioso. Às 7 horas, o saguão do Luxor Residence fervilhava. Delegações chegavam de táxis, Ubers, carros executivos. José coordenava tudo com fone de ouvido, comunicando-se com equipe espalhada por todo o edifício. Luana gerenciava check-ins. Carlos direcionava pessoas para elevadores corretos. Dona Rita supervisionava camareiras que preparavam as suítes. Lin Mei controlava a segurança. Às 8h30, a sala de conferências estava cheia. 500 rostos, asiáticos, latinos, europeus, americanos. Todos empresários bem-sucedidos, muitos bilionários, alguns famosos internacionalmente. O burburinho de conversas em múltiplos idiomas criava uma sinfonia caótica. Chen Wei subiria ao palco primeiro para as boas-vindas oficiais. José o acompanhava, responsável por tradução e apresentações culturais. Enquanto aguardavam nos bastidores, José sentiu o peso da responsabilidade como um manto físico. Nervoso? Chen Wei perguntou. Apavorado. Bom, o bilionário ajustou a gravata. Medo sem paralisia é sabedoria. Você vai se sair bem. As luzes do auditório baixaram. Um spotlight iluminou o palco. Chen Wei caminhou com confiança aristocrática, seguido por José. Os aplausos foram educados, mas reservados. A plateia ainda avaliava, julgando. Chen Wei falou em mandarim por 5 minutos, sua voz amplificada perfeitamente pelo sistema de som. José ouvia atentamente, preparando-se. Então veio sua parte. Traduzir para português e inglês, alternando fluidamente entre idiomas, capturando não apenas palavras, mas intenções, nuances culturais. O Sr. Chen Wei dá as boas-vindas a todos vocês ao Luxor Residence. José começou, sua voz surpreendentemente firme. Ele diz que este espaço representa mais que luxo ou negócios, representa possibilidade. A possibilidade de construir pontes onde antes só havia oceanos. Continuou traduzindo, sentindo a atenção da plateia aumentar. Alguns se inclinavam para a frente, outros pegavam notebooks para anotar. E José percebeu algo crucial. Eles não estavam apenas ouvindo as palavras de Chen Wei, estavam ouvindo como José as transmitia. Quando Chen Wei terminou, houve pausa breve antes de José falar por conta própria. Como diretor de relações internacionais, meu trabalho é garantir que cada um de vocês se sinta não apenas bem-vindo, mas verdadeiramente compreendido. José olhou para a plateia, fazendo contato visual. Alguns sabem que antes de assumir esta posição, eu trabalhei como porteiro neste mesmo edifício. Por 5 anos fui invisível para a maioria das pessoas aqui. Pausa calculada. Mas invisibilidade me ensinou algo valioso. Todos temos histórias complexas, talentos escondidos, potencial esperando por oportunidade. A senhora Chen Wei me deu essa oportunidade. Agora é minha responsabilidade garantir que vocês também tenham oportunidades de aprender, colaborar, crescer juntos. O silêncio que seguiu era diferente do anterior. Era atenção respeitosa, não julgamento reservado. Então, um homem na terceira fila levantou-se. José o reconheceu pelas fotos de briefing. David Chang, empresário coreano-americano, bilionário do setor de tecnologia, conhecido por ser direto ao ponto da agressividade. Senhor Oliveira, a voz de Chang ecoou. Pela sala, uma pergunta. Como um ex-porteiro sem MBA, sem experiência executiva prévia, espera coordenar interações entre alguns dos mais poderosos empresários do mundo? A provocação era clara. A plateia aguardava a resposta. Chen Wei mantinha a expressão neutra, mas José sentiu suporte silencioso. Este era o teste que fora advertido a esperar. José respirou fundo e respondeu, sabendo que os próximos 30 segundos definiriam o sucesso ou fracasso de tudo. José olhou diretamente para David Chang, mantendo contato visual firme. O silêncio na sala era absoluto. 500 empresários aguardavam sua resposta. Este momento definiria não apenas a conferência, mas o futuro inteiro do projeto Luxor Residence. Senhor Chang, José começou, a voz clara e sem tremor. O senhor tem razão.
Não tenho MBA de Harvard ou Stanford. Nunca gerenciei uma multinacional ou fechei acordos de bilhões de dólares. Chang cruzou os braços, satisfeito com a admissão. Mas José continuou. Porém, passei 5 anos observando. Aprendi que o maior obstáculo nos negócios internacionais não é falta de dinheiro ou tecnologia, é falta de compreensão humana. José caminhou para a frente do palco. Vocês todos aqui são brilhantes, construíram impérios, dominaram mercados. Mas quando o Sr. Chang fala com o Sr. Li da China continental, ele apontou para um empresário chinês na quinta fila, quem traduz não apenas as palavras, mas as intenções culturais. Quando a Sra. Fernandes do México negocia com o Sr. Tanaka do Japão, quem explica que silêncio japonês não significa concordância automática? Murmurou, percorreu a plateia. José sentiu que tinha a atenção deles agora. Minha formação não é em administração, é em línguas, culturas e, mais importante, em humildade. Ele fez uma pausa deliberada. Trabalhei 5 anos sendo invisível. Isso me ensinou a ver o que executivos frequentemente ignoram. Os detalhes pequenos que fazem ou quebram relacionamentos. O motorista que precisa de direções claras. A preferência alimentar que ninguém perguntou. O protocolo cultural que todos assumem ser universal, mas não é. Chang não pareceu convencido. Bonito discurso, mas negócios exigem resultados, não filosofia. Concordo. José assentiu. Então deixe-me dar um resultado concreto. O senhor tem uma proposta de joint venture com a empresa Shenzhen Tech Corporation, certo? Chang ficou rígido. Informação confidencial. Há 3 meses, a negociação estava travada por causa de um mal-entendido cultural sobre estrutura de governança. José continuou, usando informação que Chen Wei lhe fornecera após pesquisa extensiva. Seu lado interpretou a hesitação deles como desinteresse. Na verdade, eles estavam aguardando que você formalmente convidasse o CEO para uma reunião face a face em Seul. No protocolo de negócios chinês, grandes acordos só são finalizados com encontros presenciais do mais alto nível. Chang abriu a boca. Fechou. José havia tocado em algo verdadeiro. Eu não ofereço MBA, José concluiu. Ofereço algo que nenhum MBA ensina. Ponte humana entre mundos que precisam se entender, mas não sabem como. Desta vez, o silêncio foi quebrado por aplausos. Começou com algumas pessoas, depois se espalhou. Chang, surpreendentemente, também aplaudiu. Ainda cético, mas respeitoso. Chen Wei se levantou, satisfação evidente no rosto. Senhoras e senhores, este é exatamente o tipo de integração que o Luxor Residence oferece. Continuemos. A conferência prosseguiu pelos próximos 2 dias. José coordenou painéis, mediou discussões, resolveu conflitos culturais antes que escalassem. Trabalhou 20 horas por dia, sobrevivendo de café e adrenalina. Houve momentos tensos, quando o empresário taiwanês quase saiu após comentário do empresário chinês, quando um grupo brasileiro questionou publicamente a legitimidade de investimentos asiáticos. Mas José navegou cada crise com combinação de diplomacia, conhecimento cultural e honestidade direta. Na noite do 2º dia, David Chang o procurou no lounge executivo. Senhor Oliveira, preciso me desculpar. José ergueu as sobrancelhas. Desculpar-se? Por subestimá-lo. Chang estendeu a mão. Você provou seu valor. Mais importante, você tem algo que a maioria dos executivos perdeu. Humildade genuína combinada com competência real. José apertou a mão dele. Obrigado, Sr. Chang. E sobre aquela joint venture que mencionou? Chang sorriu. Você aceitaria ser consultor? Posso pagar? Muito bem. Seria uma honra. Nos dias seguintes, José recebeu mais 15 propostas similares. Empresários queriam contratá-lo para consultorias, traduções, mediações culturais. O nome José Oliveira começou a circular nos círculos internacionais de negócios, não como ex-porteiro promovido, mas como especialista em integração Brasil-Ásia. Uma semana após a conferência, Chen Wei convocou José para a reunião no escritório. Lin Mei estava presente também. O bilionário tinha expressão séria. José, temos uma situação. O coração de José apertou. Problema? Não exatamente. Chen Wei deslizou um documento pela mesa. É uma oferta.
Corporação Shenzhen Tech quer abrir escritório permanente no Brasil. Eles querem você como diretor de operações. Salário $500 mil anuais. Bônus baseado em performance, apartamento corporativo, escola particular para Sofia. José pegou o documento, leu em choque. $500 mil. Mais dinheiro do que sonhara ganhar em toda a vida. Eu não sei o que dizer. Você deveria aceitar. Chen Wei disse calmamente. É uma oportunidade incrível. Shenzhen Tech é uma das maiores empresas da China. Você teria plataforma global. José olhou para Lin Mei, que sorria tristemente. Mas e o Luxor Residence? José perguntou. E todo o projeto aqui? Continuará. Chen Wei garantiu. Lin Mei assumirá suas funções como diretora de Relações Internacionais. Ela está mais que qualificada. José sabia que isso era verdade. Lin Mei era brilhante, eficiente, culturalmente fluente. O projeto estaria em boas mãos, mas algo dentro dele hesitava. Posso pensar sobre isso? Claro, mas eles precisam de resposta em 72 horas. José saiu do escritório segurando o contrato. Naquela noite, conversou com Sofia enquanto jantavam no pequeno apartamento em Botafogo. A menina, agora com 9 anos, escutou atentamente enquanto ele explicava a oferta. Isso significa que você vai ser muito rico, papai. Significa que teremos segurança financeira. Você pode estudar onde quiser, teremos apartamento maior. Mas você vai ser feliz? A pergunta o pegou desprevenido. O que você quer dizer? Sofia colocou o garfo de lado, olhou para ele com sabedoria que criança nenhuma deveria ter. Você sorri agora, papai. Quando era porteiro, você não sorria de verdade. Agora você sorri. Ela pausou. Você sorriria nesse emprego novo? José ficou sem palavras. Sua filha de 9 anos vira o que ele estava tentando ignorar. Fazer o Luxor. Funcionar. Construir pontes entre culturas. Transformar um condomínio em símbolo de integração. Isso o fazia feliz, de forma que nenhum salário poderia comprar. Não sei, princesa. Honestamente, não sei. Então descubra. Sofia voltou a comer. Pergunte ao seu coração, não à sua cabeça. Nos próximos 2 dias, José lutou com a decisão. Visitou o Luxor Residence, observou o que construíra. Viu Carlos Almeida, agora assistente administrativo competente, ajudando o novo CEO com relatórios. Viu Luana coordenando equipe bilíngue com eficiência impressionante. Viu Dona Rita rindo com camareiras, todas usando o uniforme novo que José redesenhara, mais confortável, mais digno. Viu o que era possível quando talentos eram reconhecidos independentemente de classe social, idade ou expectativas preconcebidas. Na manhã do 3º dia, José entrou no escritório de Chen Wei com decisão tomada. Eu recuso a oferta. Chen Wei não pareceu surpreso. Por quê? Porque o que estamos fazendo aqui é maior que salário. José sentou-se. É sobre provar que integração real é possível, que brasileiro pobre pode se tornar ponte entre culturas, que condomínio de luxo pode ser modelo de meritocracia verdadeira, não apenas discurso. Você pode fazer isso em escala maior na Shenzhen Tech. Posso. Mas aqui eu vejo o impacto todos os dias. Vejo Carlos aprendendo humildade. Vejo Luana liderando. Vejo crianças do bairro sonhando porque um porteiro se tornou diretor. José se inclinou para a frente. Senhor Chen, o senhor me deu chance quando ninguém mais daria. Agora é minha vez de dar chances. Aqui. Chen Wei ficou em silêncio por longo momento. Então sorriu. Aquele sorriso raro, genuíno. Eu esperava que você dissesse isso. Esperava? Shenzhen Tech é minha empresa. Chen Wei revelou. Fui eu quem fez a oferta, testando se você realmente entendera a lição. Sucesso não é sobre dinheiro ou poder. É sobre impacto duradouro. José piscou, processando. Tinha sido um teste. O teste final. Parabéns, José, você passou. 2 anos depois, José Oliveira estava no 24º andar do Luxor Residence, agora oficialmente renomeado como Centro de Integração Cultural Brasil-Ásia Luxor. O espaço se transformara completamente, não apenas fisicamente, mas simbolicamente. O que começara como condomínio de luxo exclusivo, tornara-se hub vibrante de intercâmbio cultural, educação e negócios internacionais. Pela janela, José observava Sofia, agora com 11 anos, praticando caligrafia,
Chinesa com um grupo de crianças brasileiras e chinesas no jardim do térreo. Ela ria, os cabelos cacheados dançando ao vento, completamente confortável, alternando entre português e mandarim. A escola bilíngue que o centro implementara no segundo andar tinha lista de espera de 300 famílias. Diretor Oliveira? Luana entrou, agora diretora executiva de operações, carregando o tablet. Os convidados para a cerimônia começam a chegar. Já vou. José ajeitou a gravata, mas não antes de olhar. Uma última vez para o uniforme de porteiro, emoldurado na parede de seu escritório. Chen Wei sugerira guardá-lo como lembrança. Nunca esqueça de onde veio, dissera o bilionário. É sua maior força. O auditório principal estava decorado com faixas em português, mandarim e inglês. Segunda Conferência Anual de Cooperação Brasil-Ásia. 600 pessoas desta vez, 100 a mais que no ano anterior. Empresários, diplomatas, acadêmicos, estudantes. José identificou rostos familiares. David Chang, que se tornara amigo e mentor. Clarice Monteiro, que agora voluntariava ensinando português para executivos chineses. Carlos Almeida, promovido a gerente de facilities depois de provar competência genuína. Chen Wei subia ao palco para discurso de abertura. Aos 60 anos, o bilionário parecia mais jovem, energizado pelo sucesso do projeto. Falou por 15 minutos sobre cooperação, respeito mútuo e poder da integração cultural. José traduziu perfeitamente, mas não era mais necessário. Metade da plateia entendia mandarim agora graças aos programas educacionais do centro. Depois de Chen Wei, era a vez de José. Ele caminhou até o microfone, sentindo não nervosismo, mas gratidão profunda. Há 2 anos, começou, eu era porteiro invisível neste edifício. Hoje sou diretor de um centro que mudou 300 vidas através de programas de capacitação. Pausou, deixando o peso das palavras assentar. Mas o mais importante não são os números, são as histórias. José apontou para a plateia. Carlos Almeida, que gerenciou este condomínio por 30 anos, aprendeu que a autoridade vem de serviço, não de posição. Luana Silva, que era recepcionista, comanda agora a equipe de 20 pessoas e fala 3 idiomas. Dona Rita, camareira por 15 anos, lidera departamento de hospitalidade que serve de modelo para hotéis em todo o Brasil. Aplausos surgiram espontaneamente. José continuou. E há mais. 43 funcionários concluíram cursos profissionalizantes. 15 entraram na Indumsa Universidade. 7 abriram próprios negócios. Sua voz engrossou com emoção. Isso é possível porque alguém acreditou que talento não tem classe social. Porque Chen Wei viu além do uniforme azul marinho e reconheceu o potencial onde outros viam apenas serviço. Chen Wei acenou discretamente do palco. Mas aprendi algo mais importante, José concluiu. A solução para nossos problemas frequentemente está bem na nossa frente. Pessoas invisíveis, talentos desperdiçados, pontes não construídas. Precisamos apenas ter coragem de olhar realmente, de enxergar além de expectativas e preconceitos. José olhou para Sofia no jardim lá embaixo. Minha filha me perguntou uma vez se eu seria feliz. A resposta é sim. Não porque ganho bem agora, não porque tenho título prestigioso, mas porque acordo todos os dias sabendo que estou construindo algo maior que eu mesmo. Ele fez pausa final, escolhendo palavras cuidadosamente. Quando era porteiro, ninguém me via. Agora, trabalho para que ninguém seja invisível. Cada pessoa tem história, talento, dignidade. Nossa responsabilidade é criar espaços onde todos esses talentos possam florescer. José sorriu. Este é o verdadeiro luxo. Não mármore ou ouro, mas oportunidade e reconhecimento. A plateia se levantou em ovação. José viu lágrimas nos olhos de Carlos, orgulho no rosto de Luana, satisfação profunda na expressão de Chen Wei. E lá embaixo, Sofia largou o pincel de caligrafia e acenou freneticamente, gritando algo que José não escutou, mas entendeu perfeitamente. Te amo, papai. Naquela noite, após a conferência, José caminhou pelo saguão do Luxor. O mesmo saguão onde passara 5 anos abrindo portas, carregando malas, sendo invisível. Mas agora via tudo diferente. Via não apenas mármore e lustre de cristal, mas potencial humano. Via não apenas funcionários uniformizados,
mas histórias esperando para serem escritas. Seu celular tocou. Mensagem de Chen Wei. Orgulhoso de você. Boa noite. José sorriu. Guardou o telefone. Parou em frente ao elevador, esperando. Um novo porteiro, jovem de 20 e poucos anos, olhos brilhantes e nervosos, abriu a porta para ele. Boa noite, diretor. José segurou a porta. Como é seu nome? O jovem piscou, surpreso. Rafael, senhor. Rafael, você tem formação em quê? Eu estudo engenharia à noite, senhor, mas precisava de trabalho durante o dia para pagar a faculdade. José assentiu, reconhecendo-se naquele rosto jovem. Venha ao meu escritório amanhã às 9. Quero conhecer melhor sua história. Talvez tenhamos oportunidades além de porteiro. Os olhos de Rafael se arregalaram. Sério, senhor? Muito sério. José entrou no elevador, virou-se. E Rafael? Você não é invisível. Ninguém é. Lembre-se disso. Quando chegou em casa, Sofia já dormia, mas deixara desenho sobre a mesa. Mostrava duas figuras, uma pequena de uniforme azul, outra maior de terno. Entre elas, uma flecha apontando para cima. Embaixo, escritas em caligrafia infantil que melhorara muito, as palavras: Você voou, papai. José guardou o desenho cuidadosamente na gaveta, onde mantinha todas as memórias importantes. Boletins de Sofia, primeira carta de aceitação da UFRJ, foto do dia em que começou como porteiro e, mais recente, certificado de diretor do Centro Luxor. Olhou pela janela de seu apartamento. Não mais em Madureira, mas em Botafogo, próximo ao trabalho. Mas não era apartamento luxuoso. Era modesto, confortável, suficiente. José aprendera que riqueza real não media em metros quadrados ou vistas para o mar. Riqueza real era Sofia dormindo segura no quarto ao lado. Era Carlos ligando ocasionalmente para pedir conselhos, chamando-o de mentor. Era Luana mandando fotos de sua formatura universitária com dedicatória. Nada disso seria possível sem você acreditar em mim. Era Dona Rita chorando de felicidade quando a filha dela entrou na faculdade através do programa de bolsas do centro. Riqueza real era saber que você mudou vidas, não apenas a própria. José deitou na cama, exausto, mas satisfeito. Amanhã haveria novos desafios, sempre havia. Rafael, o jovem porteiro, seria apenas o próximo de muitos que precisavam de oportunidade. Chen Wei já falava em expandir o modelo Luxor para São Paulo e Brasília. Sofia começaria chinês avançado no próximo semestre. Mas esta noite, José simplesmente descansaria, sabendo que fizera o impossível. Transformar a invisibilidade em impacto, humilhação em humildade e um uniforme de porteiro em ponte entre mundos. A última coisa que pensou, antes de dormir, foi algo que Chen Wei lhe dissera meses atrás. Sucesso não é chegar ao topo, é levar outros com você. E José fizera exatamente isso. Dois mundos se encontraram porque um homem ousou falar. Centenas de vidas mudaram porque alguém finalmente enxergou além do uniforme. E uma menina de 11 anos cresceria sabendo que o pai não apenas sonhou alto, voou. E esta, pensou José sorrindo no escuro, é a verdadeira língua que ninguém esperava. A língua da dignidade humana, falada não com palavras, mas com ações. Reconhecimento e coragem de ver o invisível. Your middle tower is being attacked. With vim and Radiant venom. has fortified its structures. Something I haven't played to my fullest potential. The enemy's top tower has fallen. Don't let it go to your giant, misshapen fantasy head. Oh yeah, I've been getting Vessel, but my Marana got this thing. This is the first game I've played that I haven't gotten it. Also, thank you for the follow, Ivory. I don't know if I thanked you. Thank you, thank you, thank you. Run you down. Impair. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Ah. I'm dying anyway. Let me go. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has No, we had fallen. stick. Think you were saving your real strategy for a crisis. Vapor brand since Lost Mary.
Dire structures have been fortified. Chat, I thought you said Lesh was strong. What the fuck? As you say, What's this kid doing? venom pays. Wait, so how does Tower is him... under attack. How does it work? You put it on them and then you ult, or you ult and then you put it on them and then it spreads? I'm confused. A plague on our foes. Oh my god, that just scared me. I thought it was dead. I'm under attack. Violent dance. Holy shit! Holy shit! Your bottom tower Ulti is first, being then wait a bit, then put the debuff. Okay. Your top tower is under siege. Your top tower has fallen. You're allowed your bottom This game tower was is going under- good your bottom tower at has first. fallen. Your middle tower is being attacked. Like we're not Venom flows again. playing as a team. Your middle tower is under Agitation. siege. We gotta play Pause 3. I played Pause 3 last stream, As you and I doubled say. down, and we were fucking killing it. And then, I don't know what the fuck happened with Dota, but the server crashed, and then it didn't count the game. And I was pissed. Impaled. Regeneration. My venom flows. Yes. I don't think so. Going. It's in my nature. With bits and venom. Barf. Or everything. Touch of venom. Yes. Well watered. Going. My venom flows. The enemy's middle tower has been destroyed. As you say. Also, nice to meet another fellow Mackenzie. Your name's Mackenzie? Agitation. You can't run from the venomous one. With vim and venom. Oh my gosh. Dire's barrier has been. I don't ever... Well, growing up, there was like 3 Mackenzies. Where is it? Yeah. There's 3 Mackenzies in my class, including me, but in my adult years, I don't ever meet A touch of Mackenzies. venom. That's awesome. Let's go. Mackenzieception. Impaled. We just need 3 more, and then we can have an all Mackenzie 5-stack. Quick as venom. Yeah, they're coming, they're My coming. loyal ward. Ooh, Snap is invis. Like, do you want to play? No, I only play with Mackenzies. I'm so sorry. Violet dance. Changing my name. And I feel like Mackenzie's always spelled differently too.
with vim and venom. What if I said Patty named Mackenzie? I mean, technically you're dating a Mackenzie, so. Techie's spot. Do you go by Mackenzie or do you go by any nicknames? Agitation. Vanish. Quick as venom. Going. Run you down. Yes. Oh shit. Yes. Your bottom tower is being Ah! 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 Your bottom tower is under siege. We got this bitch. Yeah! To venom. As you say. We can only do with the names a little bit of a rarity. Yes. I'm Ken's to my family. Watch this spot. Your middle tower is under attack. Vile advance. A touch of Your venom. middle tower is being attacked. Kenzer. At my old job, they used to call me Mac Daddy. Plague our enemies. Going. My Dotobot's broken right now, but I'm Divine too. Yes. Dire has fortified its structures. Vile advance. I can't believe I survived against the Wraith King. My loyal ward. Your top Wait, I mean, tower Wraith is King's being alone. attacked. Shut Watch this spot. With vim and venom. Watch your flop. Nice. Or we're doing it now, boys! We're doing it now! As you say. Your You bottom can't tower is run under from the attack. venomous one. Your bottom tower is under siege. Agitation. Where is he going? Impaled. Quick, ward them off.